Olá, pessoal! Hoje eu vim mostrar para vocês o processo de fabricação de um sabonete bem simples, apenas com um único óleo vegetal, que é o óleo de girassol. Vai ser um sabonete que eu vou fazer em pequena quantidade, apenas para a vossa demonstração. E vai ser um sabonete de cozinha, para usar na pia da cozinha para lavar as louças, tá bem? Eu vou utilizar o óleo de girassol, na quantidade de 200 gramas. Agora vocês sabem o seguinte, cada óleo e gordura possui o seu índice de saponificação, né? Ou o índice de SAP. E cada índice é um diferente do outro. E esse índice é o que nos diz a quantidade exata de soda cáustica para saponificar cada grama do óleo que você escolheu para fazer a sua formulação. No caso aqui do óleo de girassol, o índice de saponificação do óleo de girassol é o 0,135, tá? Sempre vai ser esse número. Sempre que você for utilizar o óleo de girassol, o índice de saponificação dele vai ser esse aqui. Mesmo que seja refinado, mesmo que seja um óleo de girassol já usado, aquele que você reaproveita na sua cozinha depois que você frita alguma coisa, se você quiser utilizar para poder fazer sabão de cozinha, pode utilizar, o SAP vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, como é que a gente faz a nossa continha? Nós vamos multiplicar 200, que é a quantidade de óleo, vezes 0,135. A gente faz essa conta na calculadora, vai dar 27. Esse número 27 aqui seriam gramas, que é a quantidade de soda cáustica que eu preciso para saponificar 100% dessas gorduras. E quando eu digo 100%, é porque nós não vamos fazer aqui um desconto de soda, ou uma sobregordura, ou um superfetting. Por quê? Porque como isso aqui é um sabonete para louça, a gente não quer gordura extra sobrando ali nas nossas louças, nos nossos copos e nos nossos pratos, certo? Então, vamos utilizar apenas a 27 gramas de soda cáustica sem fazer nenhum desconto. Vamos saponificar todas as 200 gramas de sabão. Agora, nós vamos fazer o cálculo da água, tá? A água, geralmente, nós fazemos de acordo com o que é ensinado nas calculadoras online, tá bem? Que fica mais fácil para entender. Existem outras maneiras através de proporções, tá? Mas isso já é um pouco mais avançado para quem quer trabalhar com diversas cores, diversos tipos de ingredientes diferentes. E a água, ela afeta ali nessa questão de design, tempo de cura, entre outras coisas, tá? Só que não tem problema nenhum se você é iniciante, você começar apenas com as porcentagens que as calculadoras geralmente indicam, tá? As calculadoras indicam a porcentagem de 30% de água para cold process, e 38% para hot process. No nosso caso, vamos fazer aqui cold process, tá? O que acontece? Utilizar água em excesso acaba deixando o sabonete muito mais macio, às vezes difícil de tirar do molde, e também pode acabar demorando mais tempo ainda para curar. Por quê? Porque essa água ela precisa evaporar, tá? A água na saponificação, ela só tá ali para poder expandir a área de atuação da soda cáustica, porque ela precisa ser desassociada ali das moléculas e abrangir uma área maior dos seus olhos. Então, o papel dela é somente esse, ele não faz parte da saponificação, assim, propriamente dita, da química da saponificação. Então, qualquer água a mais que você colocar ali é excesso de água que você não necessita. Como fazer o sabonete com um óleo, que é um óleo insaturado, que pode ficar muito macio depois e até difícil de tirar do molde, eu não vou utilizar 30%. Eu vou utilizar um pouco menos de água, vou utilizar 25%, tá bem? Sempre que você for fazer o sabonete de cozinha, não precisa utilizar 30, sempre utiliza 25, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu tenho aqui 200 gramas de óleo. A base dos meus cálculos para porcentagem sempre vai ser a base dos óleos que eu estou utilizando. No caso aqui, que é 200 gramas. Se você fosse utilizar 700 gramas de óleo, seria 700 gramas. Para o cálculo de soda cáustica, a mesma coisa. Imagina que você quer fazer 1 quilo de sabão de limpeza.
Você não vai colocar aqui 200, você vai colocar aqui 700. E vai multiplicar, você vai ver que aqui o valor vai dar diferente, vai estar um pouco maior, porque você vai usar uma quantidade maior de óleos, tá? Então, eu vou multiplicar aqui 200 vezes 25%. Vou pegar aqui a calculadora, para a gente achar aqui o valor da quantidade de água que vamos utilizar para essa formulação. 200 vezes 25% dá 50 gramas de água. Então, para fazer a minha lixívia, eu vou utilizar 50 gramas de água e 27 gramas de soda cáustica. Vou passar isso para uma outra folha, para ficar melhor especificado para você. Então, aqui. Duzentas gramas de óleo de girassol. 27 gramas de soda cáustica. E 50 gramas de água destilada, tá? Então, já tá bem entendido. Vou pesar na minha balança 200 gramas de óleo de girassol no recipiente onde eu vou fazer o preparo da minha massa, que eu já vou mostrar tudo pra vocês. E em um outro recipiente eu vou pesar 50 gramas de água. E depois em outro recipiente eu vou pesar aqui 27 gramas de soda cáustica e vou adicionar dentro do meu recipiente que eu pesei a água. Mas eu vou fazer isso com vocês, do passo a passo, e vocês vão ver como é que eu vou fazer isso, tá bom? Até lá. Bom, pessoal, eu tenho aqui agora o meu material de apoio separado, tá? Eu tenho aqui o recipiente que eu vou preparar o meu sabonete. Esse recipiente é um Pyrex de vidro bem resistente. Ele aqui cabe 1 litro, dá pra fazer 1 litro. Tenho esse outro recipiente aqui que é de plástico, 600 ml, que eu vou preparar aqui a minha lixívia. Nesse potinho de vidro, vou preparar aqui, vou pesar aqui a soda cáustica. Tenho aqui a minha soda cáustica já separadinha. E vamos fazer as pesagens dos ingredientes, tá? Eu vou começar com a pesagem da minha água destilada para preparar a lixívia, porque ela vai precisar de um tempinho para esfriar. Então, eu vou ligar aqui a balança. Vamos utilizar 50 gramas de água destilada. De água destilada. Vou separar. Vou pesar nessa balancinha pequena a quantidade de 2 gramas de sal de mesa, tá? O sal de mesa vai ajudar a endurecer o sabonete, vai ficar muito mais fácil de tirar ele do molde. É só 1%, apenas 2 gramas, para não deixar o sabonete perder a espuma. Não é um sabonete de sal. Um sabonete de sal é uma formulação diferente. Nesse caso aqui, o sal de mesa só serve para ajudar a endurecer mais, para ele ficar um sabãozinho mais rígido, ajudar a tirar do molde, tá bem? Vou pesar aqui. Apenas 2 gramas, que é 1% da quantidade de óleo que eu vou estar utilizando, que é 200 gramas de base de óleos. Coloquei um pouquinho a mais, vou tirar. 2 certinho. Vou misturar aqui na minha água. É muito importante que depois eu adicione aqui dentro a minha soda cáustica e dilua muito bem o sal. Ele não pode ficar com os pontinhos brancos como tá aqui dentro,
tá bem? Agora eu vou pesar a soda cáustica. Vou pesar aqui no mesmo recipiente. 27 gramas de soda cáustica. Agora é a etapa que eu vou preparar a minha lixívia, tá? Vou adicionar a soda cáustica na água, nunca ao contrário, é sempre assim, a soda cáustica na água, esteja de luva, de máscara. Vou colocar o meu óculos, minha máscara. E agora, devagar, nós vamos adicionar aqui a soda cáustica na água. Misturar muito bem. Até perceber que os grânulos das pérolas da soda cáustica ficaram bem dissolvidos. Essa mistura, ela aumenta muito de temperatura, eu já vou mostrar para vocês. E sobe uma fumaça. Essa fumaça não pode ser respirada, tá? Tem que ser feito um ambiente arejado, longe de crianças e de animais. Já vou mostrar qual a temperatura que essa mistura já atingiu. 90 graus, 89, tá bem? Então tem que ter muito cuidado, porque fica muito quente, por isso tem que ser preparado com as luvas. Então a gente mexe aqui muito bem para dissolver todos os grânulos da soda cáustica e também dissolver aquele sal que você colocou, tá? Agora você vai colocar esse recipiente em um lugar seguro, longe de crianças, de animais, identificado, que você saiba o que é, para poder ele diminuir a temperatura. Aí quando ele estiver na temperatura aí de 25, 30 graus, a gente vai fazer a nossa mistura, tá? Por enquanto eu vou deixar ele quietinho aqui guardado e vamos medir ali o nosso óleo. Vão ser 200 gramas de óleo de girassol. Não precisa ser óleo de girassol novo, pode ser aquele óleo de girassol já utilizado, que você usou para frituras na sua cozinha, tá? É só você coar ele, deixar ele bem limpinho, para poder fazer a sua fórmula de sabão de limpeza. Eu não tenho aqui óleo usado, né? Então eu já tô usando o novo mesmo. Pronto. Aí quando tudo tiver pronto, a temperatura certa, deixa eu ver qual é a temperatura que tá aqui desse óleo. Eu não vou aquecer, tá? Não tem necessidade. Tá 18 graus. Não tem necessidade de aquecer. Quando a lixívia tiver com a temperatura mais baixa, porque nós estamos aqui hoje mais ou menos a temperatura de 9 graus, ambiente por aqui, por causa do inverno. Quando tiver uma temperatura mais ou menos com uma distância de 10 graus um do outro, eu venho fazer a mistura para vocês, tá bem? Pronto, já tenho aqui a minha lixívia. Vamos ver a temperatura. 30 graus. E aqui os meus óleos em 20 graus, tá? Agora eu vou começar a minha mistura. Essa mistura vai acontecer bem lentamente, principalmente porque a temperatura já está baixa, né? Então, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olha como é que está essa mistura. Isso é uma mistura que não está emulsificada. Isso quer dizer o quê? Que ainda estão separadas água e óleo. Se eu colocar isso aqui na forma, isso não vira sabão. Então, o que eu tenho que fazer agora? Agitar as moléculas com uma varinha mágica, com um mixer, para que isso se torne uma emulsão, tá? Quando se tornar uma emulsão, vai mudar de aspecto e você vai perceber que não vai se separar mais água e óleo. E aí, quando tiver emulsificado, você já pode colocar na sua forma, tá?
Vamos começar a mixar. Olha, você repare que a mistura vai mudando de cor, tá? Só que ela ainda não tá emulsionada. Pode ver que algumas partes do óleo ainda estão separadas aqui da lixívia, tá bem? Olha, note que já tá bem emulsificado, já mudou de cor, tá? Tá com um traço bem levinho, que são essas marquinhas, mas ainda não está 100% emulsificado. Preciso ter certeza que está bem emulsificado para poder colocar na forma para não se separar. Ó, ainda mantém um traço leve. Quando eu levanto o mixer, ele faz uma marquinha. Ó, isso é um traço leve. Se quiser, já pode colocar assim na forma, tá? Mas eu gosto de dar uma mixada um pouquinho mais. Vamos ver como é que mudou o traço. Ainda tá um tracinho leve. Agora já tá ficando um traço mais grosso, olha. Se quiser, já pode colocar assim na forma, tá bem? Só que eu não quero colocar. Eu gosto de sempre deixar o traço mais grosso quando eu faço alguma formulação assim que tem apenas um óleo. Agora já tá no ponto ideal que eu quero. Agora já tá com um traço bem mais grosso. Como eu não vou trabalhar cores e design, não vou separar minha massa, agora pra mim já está no ponto ideal de colocar na forma. Vou tirar aqui da varinha. Olha como é que tá o aspecto dessa massa. Ainda tá um pouco líquida, mas dá pra perceber que ela está bem emulsionada, bem emulsificada. E agora eu já vou colocar aqui nas forminhas. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês também podem utilizar o óleo usado que vocês têm em casa, que vocês fizeram em frituras, e aí não tem como descartar, ou não quer descartar, não quer desperdiçar esse óleo, você pode utilizar ele para fazer sabão, tá? O que eu faço geralmente é coar bem para tirar todos os resíduos. Você pode usar aí tipo um tecidozinho de organza, né, ou alguma coisa mais fina, para poder conseguir coar bem, deixar esse óleo bem limpo, sem partículas. E depois você pode colocar uma tampinha aí uma tampinha pequenininha daquelas de cloro ou água sanitária, que boa, seja lá como é que seja, não tem problema, porque esses produtos ajudam a clarear o seu sabão, tá? E não tem problema colocar no sabão, porque o cloro, a que boa, eles são subprodutos da soda cáustica. Então, quando a soda cáustica ela é produzida, eles tiram outras substâncias, outros subprodutos, tá? Porque todos eles são o hipoclorito de sódio, tá bem? Então, não tem problema. Você pode aí utilizar o hipoclorito de sódio, que é a que boa, ou cloro puro mesmo, para dar uma clareada. Aí geralmente esses produtos vêm com uma tampinha, a medida pode ser a tampinha que vem no produto, uma ou duas, não precisa ser muita coisa também, tá? Porque a própria soda cáustica já faz clarear a sua massa.
Então, não tem problema. Outra dúvida que às vezes as pessoas têm é: ai, Danila, eu tenho 2 óleos aqui em casa. Eu tenho óleo de canola e óleo de girassol. Mas tá tudo misturado, como é que eu faço? Você pode fazer com o mesmo índice de saponificação do óleo de girassol. Por quê? Porque esses óleos líquidos, canola, girassol, milho, soja, eles têm um índice de saponificação assim muito perto um do outro. Então, por exemplo, o girassol é 0,135, pode ser que o soja seja 0,136, pode ser que o milho seja 0,137. Então, é uma diferença tipo de muito pouco e não tem problema nenhum quando se trata de um sabonete para você utilizar na sua cozinha, para você lavar suas mãos, tá? Não tem problema nenhum, isso não vai afetar em nada. E você pode utilizar apenas um índice de saponificação quando você tem esses 3 tipos de óleos, por exemplo, misturado, que você usa na sua casa. É girassol, milho, canola, soja. Aqui em casa, geralmente, eu só uso um tipo de óleo. Só uso óleo de girassol, então não tem problema. Mas se você usa mais de um tipo de óleo vegetal, líquido, desse que eu te falei, você pode fazer a mistura com apenas um índice de saponificação. Só que agora, por exemplo, se você utiliza azeite de dendê, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de não sei o que, quando já tem, assim, uma gordura dura, já é mais difícil de prever em relação ao índice de saponificação, porque o índice de saponificação do azeite de dendê é muito maior do que o índice de saponificação dos óleos líquidos, porque gorduras duras, gorduras saturadas, elas precisam de um pouco de mais de soda. E como você não sabe ali a quantidade de azeite de dendê que você utilizou, que você colocou, não tem como medir porque está misturado, eu não aconselho a fazer assim, tá bem? Aconselho a fazer assim somente se você só tem óleos líquidos como girassol, canola, milho, soja, que é muito mais fácil de conseguir ali ter uma base mais correta do número de saponificação, tá? Agora, quando secar aqui o sabonete e endurecer, eu vou tirar da forma. Agora eu vou explicar por que eu coloquei aquela quantidade de sal na minha água da lixívia. O sal, nessa quantidade, tipo de 1%, que eu utilizei aqui 2 gramas, ele ajuda a endurecer um pouquinho o seu sabão e ficar muito mais fácil de tirar da forma de silicone. Principalmente quando é um sabonete feito com um óleo só, que é um óleo insaturado, igual o girassol, oliva, por exemplo, ou qualquer outro mais líquido. Às vezes ele pode ser um pouco mais difícil de tirar da forma de silicone, aí fica grudando aqui assim nas bordas. Para evitar que isso aconteça, para ele ficar um pouquinho mais rígido, a gente coloca aí essa quantidade de 1% de sal. Ah, Danila, posso colocar em todas as minhas formulações? Pode colocar em todas as suas formulações, não tem problema nenhum, não afeta em nada. Só que você precisa misturar muito bem o seu sal na sua água da lixívia, ficar bem dissolvido, não ficar ali sem dissolver, porque senão ele começa a aparecer pontos brancos no sabonete e você não vai querer isso, tá? Outra observação é, não ultrapasse 1%. Por quê? Isso aqui não é um sabonete de sal, tá? É um sabonete normal que você vai usar uma quantidade pequena de sal apenas para dar uma enrijecida um pouco mais, tá? Um sabonete de sal é formulado totalmente diferente, porque ele precisa de uma quantidade maior de sal e outra composição de ácidos graxos e de óleos que ajudem a manter a espuma, porque sal em excesso, acima de 1%, diminui a espuma, tá? E não é isso que a gente quer num sabão para louça ou um sabão de corpo, tá? Mas isso é uma formulação à parte de sabonete de sal. Esse não é o caso, eu só coloquei o sal apenas para que você pudesse entender que você pode tirar com mais facilidade o sabonete da sua forma depois que ele estiver pronto, tá bom? Quando ele estiver endurecido, eu venho aqui e mostro o resultado para vocês. Então, nós já temos aqui agora o nosso sabonete endurecido, tá? Vou tirá-lo do molde. Vou apertar um pouquinho, faz uma marquinha. Ele tá bem mais duro do que o normal, porque eu coloquei o sal. Já já nós vamos fazer o teste de espuma. Lembrando que o teste de espuma, nesse momento, é só para mostrar para vocês que o sabonete natural faz mesmo espuma. Só que ele vai ter o melhor desempenho de espuma dele quando ele tiver curado, tá bem? Porque aí ele já vai estar, já vai ter perdido já um pouco de água.
já vai estar mais duro do que agora. As suas moléculas já vão estar todas agrupadas e vai conseguir ter o melhor desempenho. Ficou muito bonito. Dá até vontade de tomar banho, olha. Vamos fazer o teste de espuma agora, pra gente ver como é que tá o desempenho de espuma nesse momento. Olha, já faz uma espumazinha. Não é uma espuma muito grande, tá? É uma espuma pequena, característica mesmo do óleo de girassol. Tá muito hidratante esse sabonete. Mesmo que não tenha tido um superfetting, a gordura, o óleo de girassol, ele é muito hidratante, muito condicionante. Tá muito agradável, tá uma delícia. Vou até comer. Ai, tá muito bom, gente, olha. Se agora faz essa espuma, mesmo que seja pouca, imagina se você acrescentar, se você quiser aqui, um pouco de óleo de coco, tem ácido láurico, é ácido mirístico, que ajuda a ampliar a espuma. Olha. Muito bom, ó, maravilhoso. Gente, tá muito hidratante, muito, muito, muito. Dá até pra tomar banho. Muito, muito hidratante. Só que esse aqui eu não fiz pra tomar banho, eu fiz mesmo pra colocar ele na pia, pra lavar as mãos. E pra lavar a louça, que se eu precisar. Ó, espuma maravilhosa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tento trazer aqui as respostas para vocês, tá bom? Beijinhos.